Bom dia, irmãos e irmãs aqui presentes, e boa noite a todos os irmãos e irmãs que participarão deste culto na transmissão das 19 horas. O Salmo 62, versos 1, 5 e 6 nos diz: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Somente em Deus, a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Amém. E é crendo na palavra de Deus que nós nos reunimos neste dia para adorar, agradecer e engrandecer a Deus, porque dele vem a nossa salvação, Ele é a nossa rocha e dele vem a nossa esperança. Amém. Cantemos com alegria o cântico Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós acabamos de entoar o cântico dizendo que grande é o Senhor. E grande é o Senhor porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor é o Deus soberano, é o Deus criador e é o Deus sustentador de todas as coisas, Senhor. Por isso nós queremos render graças a Ti, ó Pai, pelo que Tu és, pelo que Tu fazes, ó Pai, por nós, por cada um de nós e por todo o povo espalhado por toda a face da terra. O Senhor faz brilhar o sol a cada dia, o Senhor envia as chuvas, o Senhor provê, ó Pai, tudo aquilo que necessitamos. O Senhor é o Deus da nossa salvação por meio de Cristo Jesus. Queremos Te agradecer por esse momento em que estamos reunidos para Te louvar e Te adorar, e pedir que o Senhor purifique os nossos corações de maneira que nós possamos estar com mentes e corações voltados somente a Ti, ó Pai. Que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, ó Pai, e mude o nosso viver. Nos colocamos na Tua presença para render-Te graças
E oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Bom dia. Agora farei a leitura de Salmos 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente? Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu e quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade e paves e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é meu refúgio, fizestes do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos darás ordem e a teu respeito, para que guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a alpiste. Calçarás ao pé o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, e eu livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhes responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. E glória ao Senhor Jesus, pois Ele é o único digno de nosso louvor. Então eu convido aos irmãos que puderem se colocar em pé nesse momento. Convido também aos irmãos que vão nos assistir no momento do culto à noite a louvar conosco através dos cânticos congregacionais. Digno é o louvor, é o nosso primeiro cântico. Que juntos, o povo de Deus, unido em uma só voz, louve e exalte ao nome de Jesus, pois Ele é digno, pois Ele é bondoso. Cantemos.
pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. E que as águas purificadoras que correm do trono de Deus possam lavar, possam preencher e possam transformar as nossas vidas. Cantemos e louvemos a Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Neste rio está, neste lugar. Quero beber deste rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte
Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos e boa noite àqueles que estão acompanhando pela transmissão em suas casas, né? Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 4. Carta de 2 aos Coríntios, no capítulo 4, tá? Nós leremos do 7 até o fim do capítulo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, de 7 em diante. O nosso tema, gente, é esperança em meio às provações, tá? Vamos estar falando desta esperança que nós temos em Cristo Jesus. Diz assim o texto: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Cantemos. Conta-se de uma pessoa que ela estava andando por algumas praias ali na Inglaterra e ela observou que ela passou de uma praia para outra, que sempre é assim, né? Tem uma praia, depois tem outra, com nomes diferentes, né? Separadas às vezes por morros, coisas assim. E ela observou o seguinte: primeiramente ela passou numa praia que situava-se numa baía, ou seja, não era uma praia de mar aberto. E nesse caso, as ondas eram bem mansinhas, sabe? Então, no sentido de mar, era uma praia assim, muito adequada para o banho, porque as águas eram bem mansinhas, as ondas não eram agitadas, quase nem tinha onda, sabe? E ela observou naquela praia que lá na Inglaterra, um pouquinho diferente de nós aqui, que nós estamos acostumados a pensar em praia com areia, né? E lá a maioria das praias são pedras. e ela observou que aquela praia das areias, das ondas, né? Mansinhas e tal, as pedras eram bem pontiagudas, eram pedrinhas assim que, na hora que ela passou, espetavam os pés, machucavam os pés dela, e ela sentiu aquilo. Só que ela continuou andando e ela chegou numa praia
de mar aberto, em que as ondas, né, agitadas vinham e voltavam e com seu furor batiam ali naquelas praias. E aí ela pensou assim, interessante, né, porque ela observou o seguinte, que naquela praia de mar agitado, de mar bravio, aquelas pedras, como eu falei, não tem areia como nós temos aqui, né? São pedras, são seixos. Eram seixos bem arredondadinhos, parecendo quase como pedras preciosas, coloridas, bonitos de se ver e gostosos de se caminhar em cima deles. Bons. E ela observou que, pelo agitar das ondas, pelo bater constante das ondas ali, naqueles seixos, elas foram sendo lapidadas e deixaram de ser pontiagudas e se tornaram como que gemas, como se fossem até pedras semi-preciosas. Interessante essa ilustração, quando eu li, porque tem a ver com aquilo que nós vamos estar falando, que falaremos sobre as provações, sobre as tribulações, sobre o sofrimento, sobre as dores, que todos nós enfrentamos. E que, se nós não permitirmos que elas venham sobre nossas vidas, nós até poderemos, talvez, ter momentos assim de paz, até certo ponto, porém nossa vida não será moldada pelo Senhor. Não nos santificaremos na sua presença. Não ficaremos lindos perante Ele, como Ele quer que a gente fique. O fato, meus irmãos, é que se nós somos filhos e filhas de Deus, nós passaremos provações. E as provações são como as ondas agitadas do mar. Elas vêm e elas vão. E o mar tem fases, né? Quem aqui já morou próximo do mar? Eu já morei. Eu e minha esposa, já casados. Tinha épocas que chamava ressaca, né? Que a gente tinha até medo, né, bem? A gente tinha temor naquilo, do barulho que fazia, né? E medo de a água chegar na nossa casa, né? Porque chegou quase perto uma vez, viu? Então, gente, mas só que passa. Parece-me, eu não entendo bem disso, quem entende mais talvez é o Guilherme, não sei se é a área dele também, geografia, não é ciência, né? Então, assim, a questão da influência da Lua, né? Da Lua que a Lua tem sobre as marés. E realmente é provado isso. Então, o texto começa no versículo, volta aí a Bíblia, abre a Bíblia de novo, em 2 Coríntios 4, se você fechou, que diz o seguinte, no versículo 7. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que tesouro é esse que ele está falando? Ele está falando de algo do versículo anterior. Ele está falando que Deus nos glorificou, nos deu a luz, resplandeceu em nós a sua verdade, enfim. Nós somos muito abençoados por Deus, tá? Ele diz isso no versículo 6. Fomos iluminados, enfim. Porém, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Apesar que filhos e filhas de Deus nós somos, temos este Pai tremendo, né? Que é Deus. Porém, a nossa constituição é como vasos de barro. O sentido é, somos frágeis. Não é verdade? Nós somos frágeis. Então, em primeiro lugar, para que nós tenhamos esperança na hora da tribulação, temos que saber que elas vêm, com certeza, porém, elas vão. Como ondas elas são. Tá? Em tudo, o versículo seguinte diz, versículo 8, somos tribulados, mas não perplexos,
não desanimados, não desamparados, não destruídos. Em outras palavras, podemos dizer o seguinte: até que podemos passar, sim, por situações muito complicadas. Porém, se a nossa fé é firmada no Senhor, nós não vamos ser quebrados, destruídos. Podemos ter ali um rachadinha, né? Uma situação assim, que deixa alguma marca, mas isso não vai nos destruir. Isso não pode nos destruir, meus queridos. Se nós estamos alicerçados, o texto está sempre falando, vocês estão alicerçados em Deus? Porque, agora, se você não estiver alicerçado em Deus, é como se você tivesse alicerçado sobre uma areia. E aí acontece, mal comparando, tá? O que acontece com essas tragédias de pessoas que constroem casas em certos lugares, que vêm as chuvas fortes e levam. Pobres, né? Difícil, lamentamos muito essas situações. Mas eu quero dizer o seguinte, que quando a casa ela é estruturada mesmo, forte, ela não é levada pela correnteza. Isso está na palavra e é verdade. Quais são os seus fundamentos? Tá? Muitas vezes nós entramos numa situação difícil e eu já vi pessoas que infelizmente até blasfemam contra Deus. Que Deus é esse? Onde estava Deus que não fez nada por mim? Ah, Deus não existe. Enfim, blasfemam contra o próprio Deus. Mas se a sua fé está alicerçada em Deus, você vai continuar firme. E o texto diz, no versículo 7, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O texto está dizendo o seguinte: a gente passa problemas, tribulações, aflições, enfim, para que a gente seja provado e sempre lembre que depende de Deus. Nunca se esqueça que Deus é soberano e que Ele, sim, tem o poder. A gente nunca deve se sentir poderoso, porque quando você se exalta, você será humilhado. Agora, se você sempre se reconhece frágil diante do Senhor, se você sempre diz a Ele: ó Senhor, eu sou frágil, eu sou pequeno, eu sou fraco, né? Eu careço, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não posso ficar sem o Senhor na minha vida. Agora, o momento que a gente se esquece do Senhor e pensa que é capaz, e pensa que tem poder, e pensa que é o bam, né, como se diz aí nesse momento você vai reconhecer, porque Deus vai te levar para o pó. Tá? Ele faz isso com os filhos, tá? Ah, mas o pessoal lá do mundo só prospera. Mas eles não são filhos. Eles terão um dia do juízo deles. Agora os filhos, sim, os filhos são amados de Deus e cuidados pelo Senhor. E Ele trata de nós como um pai que, por exemplo, às vezes, né, fala assim: ó, você não vai ter sei lá, um jogo que a criança gosta, você vai deixar de ter esse jogo por uns dias, tá? Até você reconhecer que você precisa mudar, que você precisa melhorar. Uma punição, que não é bem uma punição no sentido ruim, mas é para crescimento, tá? Agora, em segundo lugar, nós vamos ler os versículos, não vamos ler todos, vamos começar a ler o versículo 10, que diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Tá? A vida, está falando de vida de Cristo. E até o versículo 14, ele está falando sobre o mesmo assunto, tá? De 10 a 14. Ele está falando o seguinte, que
nós precisamos, no momento da prova, então, em segundo lugar, para ter esperança, na hora da prova, você precisa se identificar com Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele padeceu atrozes dores e sofrimentos. E não foi somente assim no período da crucificação. Ele passou durante todo o seu ministério, ele foi blasfemado, ele foi ultrajado. Falaram mentiras sobre ele, né? Quem lê os evangelhos percebe que não foi fácil a vida para Jesus. Ele dizia o seguinte: não tem nem onde reclinar a minha cabeça, o filho do homem, né? Então Jesus, mais do que ninguém, sabia o que era sofrer. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus era o homem de dores, sabe o que é padecer. O homem de dores, né? Então, ao nós pensarmos em Jesus, que sofreu até a morte, e morte de cruz, nós vamos lembrar e pensar o seguinte: o meu sofrimento, a minha provação, o que é diante de Jesus? Né? Em primeiro lugar, isso, você vai comparar e perceber que Jesus sofreu muito, muito, imensamente, infinitamente, né? Mais. Porque na cruz também ele carregou o peso dos nossos pecados. Então não foi só uma dor física, ali dos cravos que estavam, né, sobre ele, enfim, coroa de espinhos, cruz, tudo aquilo. Além do peso da cruz, estava o peso espiritual dos nossos pecados. Então, ele diz o seguinte, que a morte de Cristo é a nossa vida. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu criei, por isso falei. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor, Jesus, também vos ressuscitará em Jesus, com Jesus, e nos apresentará convosco. Então nós temos que esperar em Deus, esperar em Cristo, e ao sofrermos, lembrarmos que o nosso Jesus sofreu muito mais, e que como ele alcançou a vitória pela ressurreição, que é o que fala no último versículo, nós também alcançaremos esta vitória. Já nesta vida, que nós somos ressuscitados com ele. Então, toda vez que você passar por alguma provação, porque a gente certamente vai passar, ou está passando, aqui tem vários que talvez estejam passando, ou em casa, talvez você esteja passando por uma situação. Saiba que Jesus sofreu muito mais, e ele te conhece, ele sabe das suas dores. Há um cântico antigo que os afro-americanos, né, cantavam, a gente chama de negro spiritual, que diz assim: ninguém sabe da minha dor, mas Cristo sabe, somente Cristo. Porque eles eram escravos, né, escravizados naquela época, e sofriam ali. A gente vê isso em filmes que falam. Então, eles eram cristãos e cantavam. Ninguém sabe da minha dor, né? Em inglês, nobody knows, né? Ninguém sabe da minha dor, mas Cristo sabe. Cristo conhece. Então, se Jesus sabe, ele cuida de você. E ele permite um leve período, né? Que às vezes parece eterno para nós. Mas para ele não, é um momento que ele está colocando ali como um aprendizado para você, para nós. Tá? E seguindo. Então nós já vimos que as provações, elas são como ondas, né? Elas vêm e vão, mas que a gente não pode perder a fé. Nós vimos também que temos que nos identificar com Cristo, né? E em terceiro lugar, versículo 15 e 16.
Porque todas as coisas existem por amor de vós, desculpe, para que a graça, multiplicando, se torne abundante, as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Aqui, em terceiro lugar, nós vamos ver que os sofrimentos, as provas, elas têm propósito, tá? Elas têm razão. Qual razão? Qual motivo? Não vejo motivo nenhum. Versículo 16 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O primeiro versículo nos mostra que as provações são uma maneira de Deus ser glorificado. Amém? Deus é glorificado através destes momentos em que nós buscamos a Ele e nós o clamamos ajuda, buscamos ajuda ao Senhor. Para a glória de Deus, todas as coisas existem, né, diz aqui, por amor de vós. Então, Deus está cuidando. Eu gosto muito de um texto que diz assim: todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está em Romanos 8, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo, ele está tratando da soberania do Senhor. Isso quer dizer, Keila, que Deus está segurando as coisas, não soltou as rédeas. Está no controle de tudo. Mesmo que parece que não. Parece que Deus deixou assim, para lá. Não. A natureza não está fora de controle. Deus sabe tudo que está correndo. Tudo tem o seu propósito. A natureza está descontrolada. Não. A natureza está no controle de Deus. Porque tudo está no controle das mãos do Senhor. Óbvio que o homem está estragando as coisas. Mas até isso está no controle de Deus. Tudo ele tem um propósito. Mesmo que nós não saibamos. Porque a gente é limitado em muitas coisas. A nossa visão das coisas é terreal. Nós um dia teremos uma visão celestial e entenderemos muito mais. Então, e no versículo 16, ele diz o seguinte, que as provações, elas são benéficas, por quê? Lembra voltando da ilustração das pedrinhas na praia? Lembra da ilustração que eu contei? Então, para que nós tenhamos seixos arredondados, sejamos como gemas preciosas. A lapidação de pedras, né, que colocam em anéis, exige o quê? Uma ação de corte. São cortes feitos para ficar bonita, brilhosa, enfim. Então, as coisas acontecem para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para nós brilharmos, para nós ficarmos mais belos perante o Senhor. Não queira resistir a isso. Agradeça. Os santos do passado que serviram a Deus, muitos e muitos que a gente pode citar, eles, quando viam uma situação dessa, eles agradeciam. Opa, Deus está cuidando de mim de alguma forma e querendo que eu fique mais santo perante Ele. Parece assim masoquismo, né? Essa expressão. Mas não é isso. Não é gostar de sofrer que é masoquismo. Não. Ninguém quer sofrer. Você vai sentir dor. Não é bom, não é agradável. É a questão do foco que você vai trazer para aquilo. Se você agradecer, se você louvar, se você estiver
a fé em Deus e firmado e fundamentado no Senhor, você saberá que aquilo vai passar. Aquilo vai passar. E passou a tormenta, vem o quê? A bonança. Vem o arco-íris. Já viram uma chuva quando acaba? E vem, parece uma aragem muito boa. É assim. Vem um tempo de paz. Quando nós vamos fazer qualquer prova, vamos pensar em provas de escola aqui, no sentido de prova mesmo. Quando acaba é aquela tranquilidade, né? Opa, passou. Aí vai demorar a ter outra prova de novo, né? Não é todo dia que tem. Não sei. Deus sabe e cuida de você, e cada pessoa tem uma maneira que Deus trata de maneira diferente. Então nunca tente comparar a sua vida com a vida de alguém. E quando às vezes você olha a vida de alguém, você tende a achar o quê? Que aquela pessoa não tem problemas. Pelo exterior. Somente assim, olhando o Instagram da pessoa, né? Aí você fala, nossa, que maravilha. Vai ver mesmo como é. Você sabe dizer? Porque a gente sabe muito bem que isso aqui oculta muitas coisas, não é verdade? Muitas verdades ocultas estão aqui. E por último, tá? Para encerrar, faltou os últimos versículos, 17 e 18, que diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, mais uma vez o texto está falando algo que eu já tinha comentado, mas para concluir, o texto nos mostra que as nossas tribulações são leves e momentâneas. Então, fique com isso no seu coração. Se você estiver passando por algum problema, alguma situação, sabe que é leve e momentâneo perante os olhos do Senhor. E vai passar. Vai passar. Por quê? Se a gente olhar para elas, a gente vai ver só dificuldades, só espinhos. Mas se a gente olhar para Deus, para o alto, atentar para as coisas que não se veem, como diz o texto, a gente vai ter um grande passo para a vitória, para alcançar a libertação de tudo. Porque se você olha para o problema, ele vai ficando cada vez pior. Se você atenta para as dificuldades, elas vão ficando cada vez mais difíceis. Mas se você olha para Deus, se você olha para o alto, você não olha para as circunstâncias, tá? Você pensar que existe um peso de glória, isso quer dizer assim, que Deus quer ser glorificado através de sua vida. Então quando você fala assim, graças a Deus, obrigado Senhor, estou contigo, o Senhor cuida de mim, e louvar ao Senhor, mesmo em meio a tribulações, olha, isso é uma grande vitória, porque Deus está sendo exaltado, e quanto mais Ele for louvado, mais exaltado, mais também você será beneficiado, porque Deus se agrada de coração grato, mas não gosta de pessoas que blasfemam, que amaldiçoam. Então, a nossa conclusão é, tudo vai passar, tudo tem o seu tempo. Aquiete o seu coração. E como diz um hino, não desanime o coração, porque Deus cuidará de ti. Amém?
Vamos cantar então esse cântico, esse hino? Fiquemos em pé, vamos estar orando agora. Queremos estar orando também pela vida do reverendo Uriel, que está voltando de um tempo de descanso que ele está passando, né? Ele e a Noeli. Oremos também pelas pessoas enfermas, como o seu Saul, né? Precisa, né? Preside. Vamos estar orando pelos demais enfermos também. E depois recebemos a bênção apostólica. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pelo teu amor e saber que o Senhor cuida de nós, Pai. É muito bom. Queremos agora, Deus, pedir a tua mão de poder e graça sobre aqueles que estão enfermos. Lembramos, por exemplo, do irmão Saul e de outros tantos irmãos e irmãs que estejam em momentos de dores, de aflição. E como diz esse cântico, esse hino que acabamos de cantar, que o Senhor cuide de cada um deles, Pai. Que o Senhor ponha a tua mão de graça e poder e possa livrá-los das suas dores, livrá-los, ó Deus, das situações em que eles estão vivendo.
E cuida também do retorno do nosso amado pastor Uriel e esposa para o seu lar. Leva-nos todos em paz também para os nossos lares, debaixo da tua mão de poder e graça. E agora pedimos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja convosco, povo de Deus, agora e para sempre. Amém e amém. Querer e observar.